Paz e luz seja sobre você, muita paz, alegria, felicidade esteja sobre a sua vida, hoje e sempre, amém. Bem-vindo ao canal Joilson de Assis. São centenas de palestras para você no canal no YouTube Joilson de Assis. E além disto, você vai encontrar 4 livros totalmente grátis: Enigma dos Sonhos, Como Evitar Problemas e outros que você vai encontrar neste canal. É só clicar, quando você entrar no canal, é só clicar lá no livro Enigma dos Sonhos e você vai ler um livro de 600 páginas, totalmente grátis, pode ler, copiar, tá certo? Seja bem-vindo ao canal Joilson de Assis. Vamos fazer um comentário acerca da reencarnação, conceitos e filosofias acerca da reencarnação. O que é reencarnação? A doutrina espírita, em seu berço na França, Allan Kardec lançou os fundamentos da crença na reencarnação. O Brasil aponta hoje para um grande crescimento espírita e já é uma das grandes nações espíritas. O espiritismo, ele estuda e dá resposta a muitos fenômenos que muitas vezes os evangélicos deixaram de lado e não se preocuparam, né? E eles dão respostas e por isso eles estão conseguindo muitos adeptos, né? A principal doutrina espírita é a doutrina da reencarnação, ou seja, a base, a coluna principal da doutrina espírita é a doutrina da reencarnação. Mas o que é reencarnação? Reencarnação é a crença na purificação através da reencarnação, ou seja, você morre, aí nasce novamente em outra pessoa, aí aquilo que você não conseguiu terminar na vida que você deixou, você termina nessa nova pessoa. Então você morre de novo, e nessas mortes e nascenças, morrendo e nascendo, você vai purificando o seu espírito até chegar num grau onde você se encontre e vai fazer parte da grande consciência cósmica, né? É mais ou menos isso a doutrina da reencarnação, a principal doutrina espírita, né? Ou seja, você é Maria ou João. Vamos dizer, João, você é João, então você é um cabarrinho, safado. Então você morre, aí nasce mais ou menos, aí leva uma lapada boa, porque tem um karma, tem mesmo de coisa, aí morre de novo, aí nasce Severino, aí mais ou menos bom, aí morre de novo, e assim por diante. Esta é mais ou menos o princípio básico da reencarnação, feita de uma forma popular que você entenda. Existe o karma, que são dívidas de vidas passadas, e você tem que pagar nessa dívida, nessa vida atual. Cada vida existente na Terra teria vindo de outra vida, ou seja, você hoje você é uma reencarnação de uma pessoa que existiu no passado, e assim por diante, e as pessoas de amanhã serão uma encarnação de pessoas hoje, né? Que vão morrendo e vão reencarnando novamente, vão entrando em novos corpos e vivendo novas vidas, né? E que essa memória ela é descartada, e que quando você nasce de novo você não se lembra o que você era, mas apenas vai pagar o que você fez, né? Por que eu não acredito na reencarnação? Por quê? A Bíblia não apoia. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, né? A Bíblia não apoia. A Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, vem o juízo. E a Bíblia mostra isso, né? E povos antigos, como egípcios, eles não acreditavam na reencarnação. A tal ponto que eles conservavam o corpo do faraó. Eles acreditavam na vida eterna. Eles acreditavam que aquele faraó iria ressuscitar e iria viver novamente. Eles não acreditavam que aquele faraó ia virar um faraó, depois ia virar outro, virar outro, virar outro, virar outro, virar outro, até não. Eles acreditavam que aquele faraó iria ressuscitar, e com isso ele botava até os seus escravos junto dele, com o tesouro, com tudo que ele tinha, né? Outras civilizações também acreditavam dessa forma. Algumas civilizações como o hinduísmo e outras religiões acreditavam na reencarnação, mas eles acreditam na reencarnação seguinte: o cara morre, pode virar uma barata, morre, vira um grilo, morre, vira um galo, alguns viram um bambi, e assim por diante, né? A crença
das civilizações apontam para a vida eterna. Inclusive os hebreus, os judeus, a Bíblia apontam para a vida eterna e não para a reencarnação. A única encarnação, não reencarnação, a única encarnação que houve foi a de Cristo Jesus, que foi o Deus homem que encarnou, né? Não há margem para a reencarnação na Bíblia. Todos já... e sobre a questão da reencarnação, todos viriam a esse mundo já com dívidas. Então o cara já nascia devedor. Será que é brasileiro que já nasce com dívida, né? Coitado, aí já nasce devendo, né? E vai pagar dívida de uma vida que você não sabe o que foi que fez, né? É uma coisa muito mística, né? Ou seja, existe sim a herança, a questão da herança. O pai foi um cachaceiro, não trabalhou e tal, aí o filho nasceu pobre, coitado, vai ter que sofrer muito para se levantar, né? Mas o neto daquele cabra que não tem nada a ver vai pagar porque ele fez um erro, e a Bíblia diz que o pecado do pai não passará para o filho, né? Mas quem é que fez a primeira dívida? Ou seja, se você já nasce com dívida, que veio de outra dívida, que veio de outra dívida, outra dívida, é o FMI, né? O FMI celestial. Então, você já nasce do outro, eita, que é dívida danada, né? Não, onde é que vem essas dívidas todas, né? Por isso que eu não acredito na reencarnação. Quem fez a primeira dívida? E se os espíritos reencarnam, o que explica o número crescente de pessoas no planeta, né? O planeta está superlotando, ou seja, então, atualmente em torno de mais de 6 bilhões de pessoas no planeta. Mas esse número foi aumentando. E da onde veio essas almas todas? Vamos fazer uma continha, vamos fazer uma conta bem fácil. Conta de primário. Se no mundo tinha 10 alminhas, e de repente passou a ter 20 alminhas, e se as alminhas são reencarnáveis, da onde vieram 10? Existe uma fábrica, alguma coisa que produz novas alminhas, e essas novas alminhas já vêm com dívidas? Vamos fazer de novo essa conta? Bora! Vamos supor que no mundo todo, a continha preliminar, né? Vamos ver que no mundo todo tenha 10 alminhas, 10. Aí de repente o mundo passa a ter 20 alminhas, certo? Pois bem, se as alminhas morrem hoje, nascem amanhã, eu sou Joilson, morro, nasce Benedito, morro, nasce Maria, nasce Antônia, etc e tal. O que explica essas 10 alminhas novas que foram acrescentadas? Era para ter sempre 10, né? 10 alminhas, 10 alminhas morrendo, encarnando, tá, né? Agora, de repente apareceu 20 alminhas. Opa! Da onde vieram essas 10 alminhas? Peraí. E elas vieram sem dívidas? Vieram com dívidas? O que foi que elas fizeram? Opa, né? Então é uma coisa que chega numa hora que a gente não sabe explicar. 6 bilhões, vamos dizer que a Terra tinha 4 bilhões, depois passou para 5, para 6, e daqui a pouco está em 7 ou 8 bilhões de pessoas. E da onde vem essas alminhas todas? Se na Terra nunca existiu tantos seres humanos, a geologia e tudo mais, a geografia, deduz que a Terra nunca teve tanta gente como tem hoje. Até porque não tinha estrutura organizacional, não tinha tecnologia para manter tanta gente assim. Ou deve existir um banco de reserva de alminhas, onde as alminhas foram morrendo e foram ficando, e agora está vindo tudinho para cá, né? Vamos continuar. Quem fez a primeira dívida, já perguntei, ninguém sabe explicar, né? Ou seja, se as alminhas já nascem com dívidas, quem fez a primeira dívida? E por quê? E aonde? Né? Eu acredito na informações hereditárias, né? Ou seja, uma informação que está no seu DNA e se manifesta virtualmente. Ou seja, eu posso viajar para os meus antepassados, segundo o livro Enigma dos Sonhos. Você é o nosso convidado para ler, enigmadosonhos.blogspot.com, ou aqui no canal Joilson de Assis, tem lá, do lado esquerdo tem o livro Enigma dos Sonhos. Eu acredito sim que podemos viajar pelas histórias dos nossos antepassados, podemos viajar para outras dimensões e tudo, mas eu sou eu, né? E quando eu morrer, continuarei vivo ainda nas informações do meu filho, mas o meu filho, a minha filha, ela não é uma reencarnação, então perderia toda a graça. Ou seja, se eu sou Joilson, depois sou Maria, depois sou Antônio, depois sou Severina, aí quem é que sou eu? Quem sou eu? Quem é tu? Sei lá, é como Tiririca, né? Quem é você? Né?
quem é você? Eu sei lá, pai, foi Severino, Antônio, Benedita, tal, né? Então, eu acredito sim nessas informações de DNA, acredito nessas comunicações, porque os nossos antepassados estão dentro de nós. Eu sou um pedaço de todos os meus antepassados. Existe uma vida após a morte, o céu, né, e o extermínio das almas, que é um inferno, um lago de fogo. Eu acredito também no extermínio das almas, ou seja, aquelas almas que não vão para os céus, elas vão ser exterminadas para acabar com aquele moído todo. Não é, meu Deus, que fogo, e tal. Aí não tinha graça nenhuma, né? Então, gente, este é o meu comentário acerca da reencarnação e os conceitos filosóficos da reencarnação. Procurei explicar da melhor maneira e mais simples possível, para que você entenda a minha opinião. Deus te abençoe. Em paz nome e de luz, Jesus. muita paz, muita luz no teu caminho, que a graça de Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, vamos continuar respondendo a pergunta dos nossos internautas. Pois bem, sonhar com pessoas que já morreram. Vamos procurar dividir, né, essa matéria que é muito ampla. Então vamos entender sobre o significado de sonhar com pessoas que já morreram. Pois bem, sonhar com pessoas que já morreram, vamos começar. Primeiro tópico, sonhar com parentes próximos que já morreram. Ou seja, quando você sonha com um parente, avô, avó, pai ou mãe, alguém próximo a você que já morreu, no caso de pai, de mãe, de avó, de avô, eles vêm avisar alguma coisa, é um aviso racial. Apesar deles terem morrido e aquela soma deles terem passado, estar descansando na terra, e o espírito deles está com Deus, somos um pedaço de todas as pessoas que passaram em nossa vida. Você é um pedaço da sua avó, da sua mãe, da sua avó, da sua tataravó, bisavó, tataravó. Você é um pedaço de cada um deles. E eles vivem em você. E eles vivem através de você. Não é questão de espíritos, mas a questão que esse pedaço, essa informação que existe dentro de nós, ela se revela virtualmente através de sonhos. Então, sonhar com parentes geralmente é um aviso racial. Tem até aquele ditado que diz que quando a pessoa está próxima de morrer, sonha com os parentes, vê os parentes, né? E isso é verdade. Muitas pessoas, quando está perto de morrer, no leito de morte, ele começa a ver os parentes que já morreram, né? Mas se o sonho for normal e o sonho for com um parente que já morreu, geralmente ele vem avisar alguma coisa. Se ele vier triste, ele vem avisar alguma coisa ruim. Se ele vier contente, ele vem avisar algo bom. Então esse é o aviso com os parentes. Porém, deixando um parênteses no ar. Espíritos, tanto do bem quanto do mal, gostam de se transfigurar em homens. Anjos de Deus se transfiguraram em homens, né? Veja Sodoma e Gomorra, veja a visita dos anjos. Alguns até hospedaram anjos pensando que eram pessoas. Então os anjos gostam disso. E outra coisa, os espíritos caídos, os demônios, são anjos caídos. Eles podem se apresentar em forma de parentes, né? Então, por isso que é muito melindroso, ou seja, muito difícil essa parte sobre sonhar com parentes. Jesus, antes de ser morto, ele teve um encontro com Moisés, que já estava morto, e com Elias, que foi trasladado na transfiguração. Ou seja, quando Jesus, antes de morrer, ele teve um encontro com dois, vamos dizer, parentes dele. Um representava a lei e outro representava os profetas. Pois bem, isso não é coisa, né, que a gente diga, tá lá, Moisés não era morto, Moisés não morreu, a Bíblia diz que Moisés morreu. Como é que Moisés estava falando com Jesus? Não, aquilo era uma visão, não sei o que lá. Aquilo foi um fato. Aquilo foi um fato. Não é nada de espiritismo, né? Porque eu não acredito na reencarnação. O Egito não acreditava na reencarnação. Os judeus não acreditavam na reencarnação. As maiores civilizações do mundo não acreditavam na reencarnação, mas sim na encarnação ou a ascensão da carne morta e reviver e ir para os deuses, para o céu. Pois bem, agora ver pessoas mortas tem vários significados, né? Geralmente encostos gosta de se apresentar em forma de morto, morto falante,
morto-vivo, zumbi, né? Aí é os encostos, porque realmente um demônio é um ser morto. Ele não tem vida, ele está existindo apenas, mas ele tem, espiritualmente ele está morto. Então também pode ser também avisos de acidentes. Sonhar com alguém vivo morto. E se sonhar com alguém vivo morto, pode também significar situação de impotência, situação que a pessoa não consegue sair, não consegue se mexer. Não é propriamente a morte daquela pessoa. Sonhou com o Antônio morto no caixão. Então o Antônio pode estar passando uma situação muito difícil, ele não está conseguindo sair daquela situação. Então há esse símbolo, onde já houve vários símbolos desses. Ah, será que o Antônio vai morrer? Não. Ali ele está passando uma situação difícil, e essa situação ele está como se estivesse morto, né? Aí tem outros, tem pesadelos, tem cuidado com pesadelos. Às vezes o cara come uma feijoada, né? E come uma feijoada e vai dormir, e tem uns pesadelos, aí mas às vezes não tem nada a ver, é só, né, questão gástrica, intestinal. Pois bem, ver mortos constantemente, aí sim é outra coisa. Ver mortos constantemente significa encosto, demônios que estão presentes, né, na vida daquela pessoa, através de pactos, de macumba, através de oferendas, de pactos antigos, tanto da pessoa como da mãe, do pai, do bisavô, né? Então essas visões de pessoas mortas, elas são más. Não tem nenhuma visão nesse sentido, preste atenção, de uma pessoa morta, né, uma pessoa vindo defunto, tal, que seja boa. Às vezes os demônios, anjos caídos, em um lugar onde houve mortes, ele se transfigura na energia daquela pessoa que morreu ali. Então o cara vai passando e vê um demônio, vê lá um galego, vê um moreno, tal. Ah, quem é esse moreno? Quem é esse galego? Era uma pessoa que morreu ali. E às vezes ainda é a memória, que a memória é viva. Então a pessoa passa no local, a mente da pessoa lê, tem essa capacidade, alguns têm essa capacidade de ler o local. Então ele lê e vê aquela pessoa que morreu naquela situação. Pois bem, aí está mais ou menos, né, a explicação para um tema tão vasto. Sonhar com mortos, ver mortos, né? Se vou para um exemplo, sonhar com um morto perseguindo você, é um encosto. Sonhar com uma pessoa dentro de um caixão falando, então é um encosto, né? Então esses sonhos que levam à morte, levam pessoas mortas a falarem, nunca é bom. Dificilmente esse sonho é bom. Agora, como eu lhe falei, existem avisos raciais, onde uma tia, uma mãe, um pai, vem avisar a pessoa, né? E isso aí é muito contraditório, uns acreditam, outros não acreditam. Pois bem, isso aí é um fato que nós acreditamos que aconteça, e que virtualmente todos os nossos antepassados, até Adão, eles vivem dentro de nós. Somos um pedaço de cada um deles, e virtualmente podemos entrar em comunicação com essas pessoas, né? Paz e luz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Qualquer dúvida, escreva para o nosso e-mail. O e-mail está aparecendo aí na tela. Paz e luz. Que a graça do Senhor Deus esteja na tua vida, hoje e sempre. Amém. Continuando, falando sobre vidas passadas, vamos agora entrar na questão da reencarnação, né? Existe a reencarnação? Será que Deus teria feito essa capacidade de nós morrermos, reencarnarmos, morrermos, reencarnarmos novamente, né? Então, se eu morri e nasci como José, depois morri e nasci como Maria, depois morri e nasci como Antônio, quem seria eu, né? O livro mostra que não existe a reencarnação, segundo a opinião do livro, né, segundo a minha opinião como escritor. Mas existiria justamente a questão da multiplicação da carne, que, vamos dizer, você não reencarna, mas sua filha é pedaço de você. Aí quando você morrer, a sua filha, aquele pedaço que tem dentro, com todas as informações que você tem, vai influenciá-la. Então seria mais ou menos isso, né? A reencarnação, ela seria, não existiria, segundo o livro Enigma dos Sonhos. Existiria sim
a questão do repasse das informações, e que na verdade nós não morreríamos, mas de uma forma ou de outra repassaríamos todas as informações, né, virtualmente para os nossos progenitores, ou seja, para os nossos sucessores. A regressão, né? Falamos sobre vida passada, a regressão seria justamente dentro dessas informações, ou seja, podemos de uma forma ou de outra regredir no sonho, regressar, ver uma regressão nos sonhos, né? Através dos sonhos a gente viver vidas passadas, não nossa, mas de nossos antepassados. Ou seja, as informações que os nossos antepassados deixaram através do seu DNA são repassadas, né, através de sonhos de regressão, né, sobre a questão hipnótica. O livro fala também, e reviver aquele momento que passou naquela situação há muito tempo passado. Não é que aquela pessoa era você, né, em forma espiritual, mas aquela pessoa também, de uma forma ou de outra, pertencia a você, porque é um pedaço da sua carne. Queira ou não, você é um pedaço da carne daquela pessoa, é ou não é? Vamos dizer o seu tataravô, 10 gerações para trás. 10 gerações para trás. Vamos dizer que você não existia, mas existia um tataravô seu. E aquelas informações foi repassando, até chegar em você hoje. Aí me diga uma coisa, você hoje é totalmente desprovido de informações do passado? Não. Você tem todas aquelas informações dentro de você. É como se fôssemos um CD super gigantescos, e gravássemos todas as informações que um dia os nossos antepassados passaram. Interessantíssimo, né? É o seguinte, a crença do espírita, na verdade eu não sou espírita, né? Sou evangélico, teólogo evangélico, e acredito que uma vez, quando eu morrer, eu vou descansar e aguardar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa teoria no livro Enigma dos Sonhos, deixando bem claro, teoria para você pensar, analisar e ver, né, é que essas memórias que nós passamos, inclusive eu estou gravando aqui, você está me ouvindo, mas do jeito que estamos aqui no estúdio gravando, e você está aí ouvindo, a minha carne está gravando o que eu estou falando, está gravando o momento, está gravando os amigos e irmãos que estão aqui no estúdio, estão gravando, e você está gravando o que eu estou falando. Você nunca vai esquecer. Ah, eu vou esquecer sim, mas a sua carne não vai esquecer. Então, vamos dizer que um tataraneto seu sonhe justamente com isso que eu estou falando. Ah, foi você que morreu, nasceu, não. Mas foi a informação que o seu DNA gravou. Interessante, né? Porque é o seguinte, a gente vive num mundo em uma jornada de aumento de população. Não acredita na reencarnação devido a alguns versículos da Bíblia. E também a questão, vamos dizer que existe no mundo 10 alminhas. De repente o mundo aumenta para 20 alminhas. De onde vem essas alminhas? O mundo está aumentando, né? 4 bilhões, 5 bilhões, 6 bilhões. Daqui a pouco a gente vai estar em 8 bilhões, 9 bilhões, né, de pessoas. E aí? Onde é que estão sendo produzidas essas alminhas? Né? Na verdade o que está havendo é uma multiplicação, e queira ou não, nós se multiplicamos de uma forma ordenada, e esta forma existe um inconsciente, aquela questão dos sonhos dos bebês. Você deve dar uma olhada nessa palestra que eu falei acerca dos sonhos dos bebês, e você vai ver que os bebês mostram reações que eles nunca aprenderam. Assim que eles saem da madre e da mãe, eles saem sorrindo, dando gargalhada, eles saem sonhando, né? E isso eles não aprenderam ainda. Como é que eles aprenderam? Informação de DNA. Não tem nada né? Não tem nada. Informação de DNA, que também é espiritual. Mas não quer dizer que é o meu espírito, né, que reencarnou. Não. Vamos ver aqui. O DNA humano é extremamente complexo, né? É algo maravilhoso. Ele é capaz de muitas coisas que nós não descobrimos ainda. As energias, esse centro atômico que existe no nosso peito, essa energia atômica que existe no nosso peito, junto com esse DNA, isso é uma coisa maravilhosa em todas as suas instâncias. E ela é capaz, o DNA é capaz
de gravar informações e ler informações através de algumas coisas que nós vamos falar mais adiante, porque nós podemos ler a informação da nossa esposa, né? Podemos ler a informação de outras pessoas, e isso você vai ver na próxima palestra. E isso vai sendo gravado dentro de você e não vai lhe incomodar em nada. Não vai lhe incomodar em nada. E isso também nós notamos que pessoas que, como Einstein, que foi tido como retardado, pessoa, né, que não conseguia aprender na escola, ele demorou muito a se desenvolver, porque talvez ele tivesse uma carga de DNA muito grande, muita informação. E como no computador, que você, para ouvir essa palavra, você tem que carregar, né? A carregar a memória. Tem gente que tem muita informação e essa memória demora-se, né, a carregar no inconsciente. Isso é tudo feito de uma forma inconsciente que não causa incômodo nem dor alguma. Toda a história está gravada dentro de nós. Os nossos antepassados. É a biblioteca dos Cariris, como eu falo em alguns livros que escrevi. Somos um pedaço dos nossos antepassados. Isso nós não podemos negar. E uma árvore não pode fugir das suas raízes. Ela não pode fugir daquilo que lhe formou. Como o pecado de Adão passou para nós e vai passar para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos, como esse pecado de Adão passou para nós? Através da hereditariedade. Né? E como uma coisa boa passa, uma coisa ruim também pode passar. Né? Ou seja, informações. Tem criança com 5 anos, 6 anos que toca Beethoven. Né? Ah, é porque o espírito de Beethoven. Não, aquilo ali deve ser uma informação de DNA. Na família, no universo do DNA, dessa energia atômica que temos dentro de nós, ele teve um parente que sabia tocar Beethoven, e essa informação de uma forma ou de outra foi favorecida, e ele manifestou essa informação muito cedo. Então ele se tornou um superdotado. Todos nós somos um superdotado e temos muitas informações dentro de nós. E as informações hereditárias é importante. Temos que lembrar que Deus passou várias gerações para trazer Jesus Cristo. Várias. E Deus fez como se fosse Ele quis, né? E colocou dentro da genealogia de Jesus gente fina, como Moisés, Josué, né? Como Davi, Salomão, e gente fina. Mas também tinha gente que não era judia, para os judeus não dizer que Jesus é fruto de DNA. Tinha Raabe, a meretriz, Jesus não era 100% DNA judaico, não. E essas informações estavam todas dentro de Jesus. E quando foi no tempo certo, Jesus veio a este mundo e se manifestou entre nós, e foi o nosso príncipe e o nosso segundo Adão, aquele que há de dominar o nosso universo, o nosso planeta futuramente, né? Ele já está dominando em nossas vidas, mas quando ele restaurar todas as coisas, será o nosso Adão, o chefe do nosso planeta, que também é Deus. Então fica essas informações interessantes, esses comentários, né, do livro Enigma dos Sonhos, para você. Maiores informações, vá lá no texto. Você pode ler, copiar, né, enviar para os seus amigos. Avise os seus amigos desse livro, Enigma dos Sonhos, né, desvendando os mistérios dos sonhos. Que o Senhor Deus, de todo mistério e graça, te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor do Senhor Deus esteja na tua vida, hoje e sempre. Amém. Vamos continuar falando acerca das teorias do livro Enigma dos Sonhos, os comentários feitos, né, no livro Enigma dos Sonhos, blogspot.com. Vamos falar sobre sonhos de vidas passadas. É possível alguém sonhar com vida passada? Na visão dos espíritas, na reencarnação, né, que você teve várias vidas, tal. Mas o livro Enigma dos Sonhos trata essa questão de uma forma diferente, porém muito interessante. Segundo o Enigma dos Sonhos, nós somos um pedaço dos nossos antepassados, ou seja, queira ou não, mesmo que a soma passada, ou seja, os nossos antepassados tenham passado, nós somos um pedaço deles. Então nossos antepassados não morreram completamente. Eles não morreram completamente. Adão e Eva não morreram completamente. Por que Adão e Eva não morreram? Porque você é um pedaço dele.
você é um pedaço do seu tataravô, você é um pedaço do seu tataravô. Então, eles ainda estão vivos. E aonde estão vivos? Dentro de você. É assim que o livro Enigma dos Sonhos trata as pessoas com a ponta de um iceberg. Queira ou não, na carne, também no espírito, porque herdamos deles, somos um pedaço de todos os nossos antepassados. E eles habitam em nós. Não precisa as almas dele, as alminhas, os espíritos, não. No caso, o Enigma do Sonho lança a teoria de que nós somos um pedaço dos nossos antepassados e podemos ser influenciado por esse pedaço que tem as informações todas de nossos antepassados. Dentro do nosso DNA, segundo o livro Enigma dos Sonhos, teríamos todas as informações em várias dimensões, né, dos acontecimentos que aconteceu com os nossos antepassados. Toda a história dos nossos antepassados estão marcadas dentro do nosso DNA. Interessante, né? E o livro Enigma dos Sonhos aponta para justamente, através de sonhos, essa comunicação é manifesta. Ou seja, você não conheceu o seu tataravô, mas ele está aqui, ó, dentro de você. Eu sou um pedaço dos meus antepassados. Poderá uma árvore fugir de suas raízes? Não pode. Então, queira ou não, eles estão aqui, né? Então, dentro de nós existem influências boas, influências más, antepassados bons, antepassados maus, né? E estes estão gravados dentro de nós. E através dos sonhos, segundo o livro Enigma do Sonho, podemos viajar para a história dos nossos antepassados. Não é nada de que você, eu fui Tutankhamon, eu fui um rei lá do Egito, tal. Tudo bem, você pode até ter um pedaço dele dentro de você. E nesse pedaço você sonhar lá, queira ou não, ele também faz parte de você, né? É essa filosofia que o livro Enigma dos Sonhos lança. Não é questão de reencarnação, porque depois que minha soma se desfazer, então eu vou descansar com Deus. Mas a minha carne continuará. Também a parte do espírito que se multiplicou vai continuar em quem? Nos meus filhos, né? Nos meus filhos. Então, queira ou não, o homem não morre completamente. Todo homem é um pedaço de Adão e todo homem é um pedaço de Eva dentro dele. Não tem como fugir. Temos as informações de Adão e Eva dentro de nós. E em sonho podemos sonhar com aventuras que eles viveram, correndo atrás de um dinossauro, alguma coisa. Rapaz, isso é viajar na maionese. É sim, você pensa que é uma coisa tão limitada, mas Deus nos fez uma coisa maravilhosa. Podemos em sonho viajar para o futuro, como João da Bíblia, né? Ninguém pode viajar para o futuro, João não viajou, né? É revelação. E o que é um sonho? Não é uma revelação? Né? Então, podemos também viajar para o passado. Podemos ir até os nossos antepassados em sonhos. Em sonhos. Não é questão de reencarnação, é questão de memória de DNA. Então teríamos dentro do nosso DNA capacidades incríveis. Se nós achamos incrível um CDzinho, gravar 3, 4 filmes colorido, com vários idiomas, nosso DNA é infinitamente maior. Ele é capaz, segundo a teoria do livro Enigma dos Sonhos, capaz de gravar todas as suas histórias, as histórias dos seus antepassados dentro dele. Então temos dentro do DNA toda essa multidão de histórias. Mas para que essas histórias não nos perturbem, elas ficam guardadas. Porém, através de alguns sonhos, podemos manifestar essas histórias, né? Temos dentro de nós toda a história dos nossos antepassados, né? Podemos sonhar. Quantas vezes já sonhei voltando para épocas do passado, né? E não adianta a gente se assustar, tal. Isso está dentro de cada um de nós. Não precisa espírito, não precisa de nada. Deus já fez tudo ali. Agora, os espíritos sabem disso. E se a pessoa invocar eles vão fazer um jeitinho da pessoa manifestar, né, aquela capacidade. Mas, na verdade, a capacidade está em nós. Eles apenas amplificam, fazem um favor. E é caro esse favor que eles fazem, viu? Custa muito caro. Tudo está gravado dentro de nós. Somos um gravador atômico. Então, ao momento que nós estamos vivendo na vida, nós estamos gravando as informações, pensamentos, intenções na Terra, no centro atômico da Terra. Estamos gravando nas paredes, nos lugares, nas pessoas que a gente convive. Também estamos gravando dentro de nós mesmos. Não há como fugir disso.
Né? Ah, é o sistema límbico que nunca esquece. O sistema límbico lê coisas que você não consegue ler. E o que é o sistema límbico? Não somos nós mesmos. Então, há uma gravação. E essa gravação, quando você tem um filho, passa. Tudo que você viveu e tudo que você está vivendo vai passar de uma forma energética também para eles. Podemos viajar para o passado, né? Quantas pessoas, inclusive pastores, sonharam com ambientes do passado, né? Jumentos carregando algodão aqui na cidade de Campina Grande, né? E a gente nos procurava, como muita gente, graças a Deus, tem nos procurado para se orientar e tudo mais. E nessas orientações a gente percebe que aquele sonho não tem nada de revelação. Aquele sonho, o que aconteceu? Aquele pastor, aquela pessoa apenas voltou para o passado. Como é que ele voltou para o passado? Ele não era vivo? Através do avô, do bisavô, do tataravô, que passou naquele lugar, viu e aquela imagem ficou gravada. Aí passou o tempo, fez um menino, outro menino nasceu, e o pastor nasceu e com mais de 38 anos sonhou. Bem, são os universos inconscientes que existem dentro de nós. Existem inúmeros universos dentro da gente. E esses universos se manifestam através dos sonhos, né? Somos uma ponta de um iceberg, porque existe uma multidão atrás de nós. Somos representantes de uma multidão. Como Jesus representava a humanidade, né? Nós também representamos uma multidão. Dentro, né, sua tataravó, bisavó, tudo é representado em você. Eles vivem. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Tudo bem, eles estão guardados com Deus no seio de Abraão, mas eles estão dentro de você. Oh meu Deus, como? A sua carne faz parte da carne deles, né? Tem árvore genealógica em Israel, eles mediam a genealogia para saber e tal, mas não precisa nem disso, porque automaticamente isso existe dentro de você. Temos dentro de nós uma multidão muito grande. Sonhos são comunicações. Comunicações dos eus com os mins. Vamos dizer, comunicação dos eus com os mins. Os eus que existem em mim e os mins que existem nos eus. Então há uma comunicação de órgão com órgão, há uma comunicação de informações hereditárias com informações hereditárias, há inúmeras informações. Na verdade, o ser humano é dependente dos sonhos. Precisamos dormir e todo o organismo do ser humano se renova ele dormindo. Todo o organismo do ser humano se renova. E não somente o organismo, mas que a própria natureza do ser humano necessita de sonhos. É como se fôssemos ao passado, fôssemos ao inconsciente, e lá no inconsciente a gente pega informações que a carne utiliza, né, dentro de nós. Sonhos são comunicações, né, com vários mundos, vários universos existentes dentro de nós. Então, dormindo, temos em torno de 10 a 12 sonhos por noite. Lembramos de um, às vezes nenhum. E o que esses sonhos são? São informações do inconsciente com o inconsciente. Várias informações, comunicações. Você passa a noite se comunicando. O mundo da carne se comunica com o mundo da consciência, com o mundo das energias, o mundo espiritual, os órgãos se comunicam uns com os outros. Existe uma verdadeira explosão de comunicação quando você deita sua cabeça no travesseiro. Incrível, né? Quando dormimos há uma verdadeira reboot de comunicação para todo canto. Ali você entra num universo que muitos chamam de astral, não importa. Você entra num universo incrível do mundo dos sonhos. E esse mundo dos sonhos você pode viajar e pode ir para tempos remotos, viajar em histórias. Quantos livros eu escrevi viajando para tempos remotos? E vocês vão conhecer em breve esses livros, se Deus quiser. Ah, isso é coisa do diabo, coisa do... Não, é coisa de Deus. Porque quem fez a gente foi Deus. Não precisamos do diabo para sonhar coisas do passado nem do futuro. Deus, ele já botou dentro de nós essa capacidade maravilhosa. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus esteja sobre ti e em ti. Amém? Olha, vamos falar acerca dos dons espirituais, né? O que é um dom?
Dom é medida, né, presente, talento espiritual, ferramenta espiritual. Esse é o significado da palavra dom. E a Bíblia diz que Deus nos deu dons, né? Em Joel capítulo 2, versículo 28, diz que no final dos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos terão visões, e vossos velhos sonharão. Né? E em Coríntios capítulo 12 fala acerca dos dons, né? A respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então não podemos ser ignorantes acerca dos dons espirituais. São muitos, né? Sabeis que outrora, quando eras gentios, deixáveis conduzir-vos a ídolos mundos, segundo eras guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, o Espírito... a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo. Não significa isso, não tem nada a ver com isso. Né? A Bíblia diz aqui que o Espírito Santo, ele opera em nós, né? Aí diz assim, ora, os dons são diversos. Então são muitos. Não é somente os 12 dons citados na Bíblia. Ali são 12 linhas que mostram mais ou menos os dons. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, o Espírito Santo é o mesmo, é o mesmo Espírito. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus quem opera em tudo e em todos. As manifestações do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, o Espírito Santo, ele utiliza, né, os dons para edificação, né? O objetivo dos dons espirituais é para edificar. Então aquilo que não edifica não vem de Deus, né? E algumas pessoas têm dons estranhos, como o dom de falar línguas, falar da vida dos outros. Mas esse dom não é de Deus, né? Mas todo aquilo que vem edificar a igreja, sim, aí é um dom do Espírito Santo de Deus. Porque um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Olha, veja que um fala sobre palavra de sabedoria e outro conhecimento, né? São coisas distintas. Outro o mesmo Espírito a fé, a outro o mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecias, a outro discernimentos de Espírito, a uma variedade de línguas, a outra capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todos, em todos, contribuindo como ele faz, distribuindo como ele faz, né, a cada um individualmente. Né? Então, a Bíblia diz aqui que são vários dons. O que às vezes acontece é que um dom se destaca mais do que outro e logo a igreja começa a dizer que aquela pessoa é mais abençoada do que a outra. Não. Todos têm um dom dado por Deus. E esse dom é benéfico, mesmo que ele seja de destaque ou não. Ele é um dom benéfico ao Senhor e a edificar a sua igreja. Uns Deus usa curando, outro Deus usa curando a alma através da palavra, outro, né, usa expulsando um demônio. A gente não pode querer que uma pessoa só tenha todos os dons, porque o que falta em mim sobra no outro para que nós nos completamos. Né? De fato que um é serrote, outro é martelo, outro é marreta e o outro é uma picareta. Né? Um é a pá, outro é a enxada. Mas o que seria de uma obra se todos fossem picareta? E se todos fossem pá, como é que eles iam cavar? Né? E se todos fossem serrote, como é que eles iam unir através do martelo? Então, existe uma unidade no Espírito Santo, porém uma diversidade de dons. Cada um tem um dom para manifestar, para edificar a igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo,
que judeus, que gregos, escravos, livres, e todos nós bebemos de um mesmo espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então não adianta a gente ficar dizendo, irmão, aquele irmão é mais abençoado do que aquele outro irmão, aquele ali pula mais do que aquele outro. Não existe isso. Cada um tem a sua importância no reino de Deus. Cada pessoa tem a sua importância particular no reino de Deus. Né? Ou seja, porque fulano cura e ele levanta o aleijado, tal, amém, glória a Deus pelo nosso irmão. Aí todos vão curar? Não, e nem aquele irmão vai se exaltar, porque é apenas um dom, mas nele vai faltar alguma coisa, que vai ser necessário outra pessoa complementar. De sorte, como eu falei, o que falta em fulano sobre mim, o que sobre mim falta em fulano. Então há uma unidade. Né? O corpo, como falou aqui em Coríntios, não é só de um membro só. Existem vários membros e um corpo. Então você tem que achar qual é a sua função no corpo de Cristo. Os dons de Deus é dado a todos os homens. Né? Eu acredito particularmente que os dons de Deus não só se manifestam na igreja, não. E eu acredito que as pessoas inventam as coisas pelo dom de Deus. Né? Às vezes a gente pensa que o dom de Deus é só aquela pessoa, meu servo, né? Mas não é só isso. O dom de Deus também manifesta em sabedoria, como diz aqui, em conhecimento. A pessoa inventar uma lâmpada, inventar uma geladeira, né? Ou seja, isso é um dom de Deus. Não, mas ele não era cristão. A Bíblia diz que Deus levou consigo, Jesus levou consigo o cativeiro e deu dons para os homens. Então todos os homens têm à sua disposição os dons. Os dons são presentes, né? Presentes dados. E aí a igualdade existente entre eles, porque a língua não pode falar que é maior do que o pé, porque ninguém anda com a língua. E nem o pé pode falar que é maior que a mão, né? Porque ele vai precisar pegar as coisas e só pega com a mão. De sorte que os membros se completam, e o que falta num membro sobra no outro. Né? Joel, a Bíblia diz que visões e sonhos serão dados aos homens. E o que acontece é que as pessoas colocam esses dons somente para a igreja, somente para o grupo de evangélicos. E isso é universal. É universal. Não importa a sua religião, Deus deu dons aos homens, não é aos protestantes, nem aos católicos. Deus deu dons aos homens. Né? Não, meu irmão, mas tem que aceitar Jesus para ter dom, não. Os dons não significa, não tem nada a ver com salvação. Né? São diversos dons, como eu falei, né, que procuram e servem para edificar. Os dons que completam, né, os dons que divinificam as pessoas, não existe isso. Algumas pessoas são divinificadas porque elas têm um dom. Ou seja, ela fala língua estranha, ela tem um dom de profecia, aquelas outras irmãs meu Deus, fulano é santa, fulano é maravilhosa. Amém, glória a Deus, que seja santa e maravilhosa, mas aquele dom não torna ela mais especial do que ninguém. E não torna ela divina, como eu falei aqui, divinificam as pessoas que têm dons. Devemos respeitar todos, com dons e sem dom. Agora, o que acontece é que se alguém numa igreja curar uma pessoa, essa pessoa é colocada num pedestal tão alto que muitas vezes ela cai lá de cima. É verdade. E algumas pessoas utilizam os dons, Deus dá os dons, mas eles se exaltam tanto em cima dos dons, né? Tanto é porque eu sou santo, é porque eu sou um homem de Deus, né, irmão? E não é por aí. Dom é dom. Né? Inclusive, dom é dado sem misericórdia. Porque os dons que Deus deu para Lúcifer não tomou. Não tomou. As capacidades que Lúcifer tinha continuaram nele. Você quer uma prova disso? O Lúcifer, mesmo caído, ele ainda visitava o céu e rodeava a terra, passeando pela terra. Mas por que Deus não reteve? Peraí, não é assim não. Você não vai ficar passeando por aí não. Você vai ficar sem dom, não. Os dons são dados sem misericórdia. Então, os dons, eles têm... quando uma pessoa recebe um dom de Deus, Deus não tira de volta. Meu irmão, se ele se desviar do evangelho, continua nele. Continua nele. E a pessoa pode ir até para o inferno com dom e tudo. Meu Deus, nós expulsamos demônios em teu nome, e em teu nome fizemos maravilhas.
Aí Jesus falou para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só, eles praticavam iniquidade, mas mesmo assim faziam maravilhas. De sorte que as pessoas dignificam, né, quem tem um dom. O dom, é claro que tem que ser respeitado quem tem um dom, mas não se torna divino por causa disso. Mas algumas pessoas se apresentam ao divino. Vamos continuar nessa conversa? Vamos lá. Continuando falando acerca da unidade, né, dos dons espirituais, e que a universalidade desses dons, como é que Deus age perante os dons. Eu acabei de falar que as pessoas não devem divinificar ninguém por causa de um dom, né? Nós devemos respeitar pessoas, tanto aquelas que têm dons como aquelas que não têm, respeitar. E aquela que tem dom, a gente deve respeitar com mais carinho, sim, né? Que tem o dom de Deus. Porém, não devemos divinificar. E todas as pessoas que têm dons têm problemas também, têm dificuldades, né? É exatamente isso. Os dons são dados sem misericórdia, como eu falei na palestra anterior. E Lúcifer é uma grande prova disso, que mesmo ele errado e tendo provocado a rebelião nos céus, ele passeava pela terra, olhava para a vida de Jó, andava e ainda ia para o céu. Ainda ia para o céu. Veja vocês. Então, os dons são dados sem misericórdia. Ah, mas Deus não usa vaso sujo, né? Mas os dons é outra coisa. Os dons não tem nada a ver com salvação. Quando Deus dá um dom à pessoa, Ele não toma de volta, né? E outra coisa, os dons, eles estão aí. Quem buscar, recebe. Inclusive, você não precisa ser evangélico para receber um dom de Deus, não. Não, precisa não. Porque a Bíblia diz: e Ele levou o cativeiro e deu dons aos homens, né? Agora, os erros que nós cometemos, né, através dos dons, né? Existem alguns irmãos que estão espiritados, ou seja, eles parecem que estão sendo usados por Deus, mas estão usados por si mesmos. Profecias, principalmente de casamento, profecia para mandar as pessoas para longe. Inclusive tem uma certa dinâmica, né? Quando é profecia de casamento, a maioria delas o teu vem de longe, o teu vem de longe. Eu conheço irmãs se tornando moça velha porque alguém chegou para ela e disse que o dela vinha de longe, né? E até eu perguntei para ela, brincando com ela, com a intimidade que eu tenho, né? Ô gente, o seu vem de longe, tão longe assim, vem a pé, vem do Japão, né? Porque não chegou ainda. E os coitados, pobres coitados daqui, ficam desmerecidos, né? Ah, o teu vem de longe, o teu vem de longe. Por que aqui não tem ninguém que preste? Tem que vir de longe? Será que só o de longe é que é bom, né? Então temos que ter cuidado e não estou engolindo qualquer profecia, qualquer visão. Temos que ter o cuidado de analisar as visões e as profecias com certo rigor, com certo abalizamento, né? Já houve casos de profecias de irmãos, né? Até mesmo, né, com amigos meus, eles foram acusados de estarem fumando. Eles nunca fumaram na vida, né? Oh, eu estou vendo um cigarro na sua mão. E se envergonhar o irmão perante a igreja inteira, né? Perante a igreja inteira. Isso é certa falta de educação espiritual. Inclusive, os dons, ele não é dado aos perfeitos. Todos nós que temos dons, somos imperfeitos, né? E você tem que saber utilizar o seu dom de uma forma certa. Por exemplo, se Deus revelar alguma coisa com uma pessoa, você tem que chamar essa pessoa em particular, conversar com ela. Mas algumas pessoas fazem um espetáculo tão grande, e muitas vezes é verdade. A pessoa tem um dom e ouve a revelação, mas a pessoa faz um espetáculo tão grande que parece um show. Deus aprova isso? Não. Deus deu o dom. O dom está se manifestando independente de Deus. E a pessoa, às vezes, é um mal educado espiritual. Quando é verdade, porque a maioria é mentira, né? Deixa aquele homem, casa com aquele outro, minha serva, aquilo não é teu, tal. Então é uma coisa muito subjetiva, e na igreja de Corinto existia uma bagunça muito grande acerca dos dons, né? Um tipo de uma bagunça generalizada. Não é a pessoa ser frio, ser cru, não. Ô, glória, entra no fogo. Eu gosto do fogo, é maravilhoso. Mas quando aqueles profetas começam a dar profecia de abrir cova, de matar, não sei o que lá, a gente fica duvidando. Ah, se duvidar vai morrer, vai morrer. Como é um Deus cangaceiro esse pessoal, né?
Então tem que ter cuidado. Ah, meu servo, oh, meu Deus, Deus está falando. Será que é Deus que está falando mesmo? Tem que ter cuidado. Já houve tantos problemas, né? Tantos problemas, inclusive em nosso meio evangélico, né? Aquele filme As Bruxas de Salem, inclusive você pode assistir esse filme As Bruxas de Salem, aonde, né, os puritanos começaram a executar pessoas por causa de profecia. O profeta dizia que aquela pessoa era uma bruxa. Então lá os protestantes começaram a executar enforcando a pessoa por causa de uma profecia. E às vezes podemos fazer isso. E outra coisa, muitas vezes é fofoca, conversa, o cara sabe, o cara escutou assim pela metade do ouvido, não foi nem pelo ouvido todo, pela metade da orelha, como diz o Matuto. E aí na igreja ele começa a esquentar, né? Como um carro velho. Começa a falar língua estranha, e solta. Né? E solta. Temos que ter cuidado com isso aí. Muito cuidado. Porque tem reuniões que parecem uma bagunça, um denunciando o outro, Jesus falando. Às vezes, uma vez na minha frente um profeta se manifestou e o cara disse: eu sou Deus, não preciso de ordem nem de decência para trabalhar, eu faço o que eu quero, eu mato, eu curo, eu não sei o que lá. Aquilo ali para mim é uma coisa muito subjetiva e deixa muita dúvida no ar. Muita dúvida no ar. Inclusive eram dois profetas, né? Um levantava, outro sentava, um levantava, outro sentava, até que uma velhinha disse: vá sentar. E ele foi sentar. Estava começando a brincar demais, meninice, né? Discernimentos equivocados, discernimentos, né? Tudo bem, temos que dar uma olhadinha com muito cuidado nas visões, né? Inclusive o livro Enigma dos Sonhos mostra esses problemas. Discernimentos equivocados, né? Tem provocado muitos prejuízos, né? Revelação besta, o cara não usar perfume, nem batom, nem cortar cabelo, nem brinco. Desapareceram essas profecias. Era só na época que os pastores proibiam. Agora que os pastores não estão proibindo mais, não surgiu mais essas profecias, né? E tem coisa que aparece e desaparece. Por exemplo, dente de ouro, né? Quando começou a aparecer os dentes de ouro nas pessoas, meu Deus do céu, e tem gente que é menino na fé, engole qualquer coisa. Se você der um rádio para ele, ele engole o rádio. Porque, cadê os dentes de ouro? Desapareceu? Mudou? O que foi que houve? Na verdade não era nem dente de ouro, era como se fosse uma pinturação de ouro. E até na macumba surgiu. E aí? Os crentes de Coríntios são chamados meninos carnais. 1 Coríntios 3:1. Existem muitas dissensões, apesar de eles serem cheios de dons, mas os dons não tornavam eles santos. Existia briga, partidarismo, comelança, né? Comiam demais na Santa Ceia e com isso comiam tanto que ficavam doentes, né? Alguns pastores usam até isso, quando tem gente que a Santa Ceia parece uma praga, porque vai morrer, né? A Santa Ceia é do Senhor, mas os crentes de Corinto comiam demais, ficavam doentes e com isso eles bebiam, ficavam bêbados, caíam, né? E Deus repreendeu ele através de Paulo. A diferença entre dons e ministério. Existem ministérios e dons. A Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons. Então você pode procurar os melhores dons, orar a Deus para Deus dar o dom, né? E os dons espirituais também. Existem vários tipos de dons. A pessoa pode receber um dom de Deus e ser um bom médico, né? Ser um talentoso, esse talento vem de Deus, e ele curar. Eu não sei quem foi que inventou essa ideia de botar a religião contra a medicina. E eu acredito, eu tenho uma desconfiança muito grande que seja o Satanás que criou essa ideologia. Deus não é contra a ciência porque Deus é ciência e pai da ciência. Quantos irmãos rejeitaram por causa de profecias e outros dons de tomar remédios? Tudo bem se Jesus curar, deixe mesmo. Mas se ele curar, não deixa dele curar, que você pode sofrer. Tenha cuidado com profecias doidas, né? Tenha cuidado com profecias loucas. O dom da palavra é um dom maravilhoso, você deve buscar esse dom da palavra, né? É importante demais, como diz em Paulo em 1 Coríntios 15:9, 1 Coríntios 14:1, né? E você analise Isaías capítulo 61:1, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu.
para anunciar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos, os presos, os oprimidos. Então, o Espírito do Senhor está sobre você para você fazer o bem, para você libertar e não prender. Numa moda danada de profeta querendo descobrir pecado, querendo descobrir erro para detonar, e acha que isso é uma manifestação de Deus maravilhosa. A profecia, qualquer dom que você receber, é para libertar os presos, os cativos, levantar o caído e não derrubar. É essa a visão da unção. Não é destruir, é construir. Está errado, o dono de Deus onde você não é forte, então vai consertar, sem ameaçar matar, sem ameaçar destruir. Quantos pastores foram prejudicados por profecias, por profetas? Quantas rebeliões em igrejas foram incentivadas por isso? Temos que ter um equilíbrio. Deus fala em profecia, fala, e a gente treme, porque Deus é maravilhoso. Agora, o que acontece é que muita gente, em vez de deixar Deus usar, usa Deus. E isso é muito perigoso. Eu tive uma visão, tudo bem, analisa a visão e tenha calma, né? Às vezes, visão e sonhos são dados porque a pessoa está passando por aquela circunstância. O caminho dele está negro, então ele vê sombras em todas as partes.